E nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 dicas essenciais para você escolher uma armação para colocar lentes multifocais ou lentes progressivas, né? Como muita gente fala também. Ah, Esdras, o que é essa lente multifocal? É aquela lente que, basicamente falando, ela tem 3 campos de visão. Você consegue enxergar para longe, intermediário e perto. Esse tipo de lente é uma lente que você tem que ter muito cuidado ao escolher a armação, porque dependendo da armação que você vai escolher, pode atrapalhar na adaptação, no uso do dia a dia, e pode ser até que a armação faça com que você não consiga se adaptar a essas lentes. Então, assiste esse vídeo até o final se você for usuário de óculos, porque ele vai te ajudar bastante. E também, se você for vendedor de óculos, assiste até o final para você indicar a melhor armação para o seu cliente. Bora lá começar o vídeo então. Esse vídeo aqui é um dos mais pedidos aqui do canal, porque eu gravei um vídeo aí anteriormente, que é um vídeo falando as 4 armações proibidas para colocar lentes multifocais, porque essas armações vão atrapalhar na adaptação, vão atrapalhar no uso, e muita gente comentou nesse vídeo que queria saber qual era a medida ideal das armações, qual era as dicas que eu dava, né, para escolher as armações. E eu fiz esse vídeo aqui dedicado a essas pessoas que comentaram para ajudar vocês. Primeira dica essencial para você escolher uma armação para colocar lentes multifocais é que você escolha uma armação no tamanho ideal para o seu rosto. Gente, passando aqui só para dar um recado importante que eu acabei esquecendo de falar no vídeo. A medida que eu vou falar aí para você tirar do seu óculos, na sua armação, para colocar as lentes multifocais, é a medida vertical da lente, ou seja, você vai medir da parte superior da lente até a parte inferior, porque basicamente a lente multifocal, o campo de visão ele fica aqui no meio da lente. Então eu não vou falar muito da medida aqui horizontal, porque isso aí não vai interferir no campo de visão da lente multifocal. Essa medida horizontal, eu te aconselho que você escolha um óculos que fique aqui rente à sua têmpora para ficar confortável no seu rosto. Por que eu estou dando essa dica? Porque no vídeo passado eu falei que uma armação muito grande não é bom para lentes multifocais, porque vai levar o campo de perto lá para baixo e pode ser que a pessoa não consiga enxergar ali, principalmente para perto, e a pessoa vai ter que levantar o óculos para poder enxergar. Eu também falei que não era muito legal escolher armações muito pequenas, porque vai cortar bastante o campo de visão da lente ali, principalmente o de perto também, e a pessoa vai ter dificuldade em achar os campos de visão daquela lente. Então, qual é o tamanho ideal que eu indico para os meus clientes? Primeiro, a gente tem que ver o tamanho do rosto do cliente, porque não adianta nada eu te dar um tamanho ideal de armação aqui e você pegar aquele tamanho, sendo que você tem um rosto muito pequeno e sendo que você pode ser que também tenha um rosto muito grande. Então, o ideal é escolher um tamanho que fique legal no seu rosto, que você goste. Agora, falando em questão de milímetros, porque não sei se você sabe, as armações elas são medidas em milímetros. Essa réguazinha aqui que a gente chama de escala, que ela é medida aqui em milímetros, porque o óculos ele tem que ser muito preciso. Então, o tamanho mínimo que eu indico de armação para colocar uma lente multifocal, eu até peguei um aqui, não peguei. Pronto, agora eu peguei. Essa armação aqui é o tamanho mínimo que eu indico para colocar uma lente multifocal. Ela tem, se eu for medir aqui, ela tem no total da lente, tem 28 milímetros. Esse é o tamanho mínimo que eu indico para lentes multifocais. E aqui já avisando bem para o cliente que ele vai ter dificuldade em se adaptar com esse óculos. E também vai ter dificuldade no uso do dia a dia, porque é uma armação muito pequenininha, mas dá certo para colocar lente multifocal. Esse é o tamanho mínimo. Agora vamos para o tamanho máximo que eu indico. Isso aqui sou eu que estou indicando. Estou dizendo que isso aqui é regra feita em pedra que ninguém pode mudar, certo? Vamos lá. Tamanho máximo. Esse tamanho aqui é o tamanho máximo que eu indico, que está dando aqui 50 milímetros. É uma armação bem grande, eu acredito que seja a maior que a gente tem aqui na loja, falando aqui verticalmente, né? Vou colocar aqui para vocês verem o tamanho da armação, ó. Armação bem grande mesmo. Aqui é o máximo que eu indicaria para uma lente multifocal, porque aqui, se você ver, o campo de visão de perto ele vai lá para baixo, e o de longe também, ó, ele fica bem aqui em cima.
Ou seja, eu teria que usar esse óculos se eu fosse usar com a lente multifocal mais para baixo aqui do nariz, ó, para poder ficar na altura ideal aqui. Então, essa armação aqui, para uma pessoa que tem um rosto muito grande, quer a armação grande, eu indicaria, certo? É o máximo do máximo, sempre dizendo para o cliente, ó, a armação é grande, o campo de visão vai lá para baixo, você vai ter que se esforçar um pouquinho para achar o campo de visão de perto, principalmente, sempre deixando muito claro para o cliente que esses tamanhos são tamanhos extremos, tanto para o maior quanto para o menor. Então o cliente ele tem que estar ciente disso, certo? Então, o que é que eu digo que é ideal? É uma coisa entre esses dois aqui, não é algo muito grande de 50 milímetros, nem é algo muito pequeno de 28 milímetros. Uma coisa ali no meio termo, certo? Aí, como eu falei para vocês, você vai ter que ir na ótica para ver qual é o tamanho ideal para o seu rosto. Não vou dizer um tamanho ideal aqui, porque pode ser que o tamanho que eu diga não fique legal no seu rosto, mas algo entre esses dois extremos que eu falei para vocês. Eu recebo diariamente mensagens como essas, perguntando se a gente ainda trabalha com a revenda de óculos, mas infelizmente a gente encerrou as nossas vendas no atacado. Mas para ajudar essas pessoas, eu fiz uma lista com os meus 50 melhores fornecedores de óculos no atacado, tanto de sol quanto de armações de grau. Ou seja, são os fornecedores do fornecedor. E olha que eu passei anos para descobrir esses fornecedores e para peneirar os melhores. Então, se você quiser pegar agora essa lista com os 50 melhores fornecedores, é só clicar aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo. Segunda dica essencial para você escolher uma armação para colocar lentes multifocais é que você escolha uma armação que fique centralizada no seu rosto. Muita gente vem aqui na loja e escolhe armações que não ficam centralizadas no rosto. Vou explicar para vocês aqui melhor, colocando essa armação aqui. Por exemplo, ó, essa armação aqui é uma armação que a gente chama de topo reto, que é uma armação que ela é bem reta aqui em cima e a ponte dela é bem lá em cima. Ó. Essa armação aqui, ela fica bem baixa no rosto. Ó. Você vê que a armação, meu olho fica praticamente aqui no meio do aro superior. Então, se eu colocar uma lente multifocal aqui, provavelmente eu não vou conseguir enxergar porque a armação ela está muito baixa, ela não está centralizada no meu rosto. Essa daqui eu poderia fazer um ajuste porque ela tem aqui as plaquetinhas, então eu posso fechar para ela subir um pouquinho e ficar centralizada no meu rosto. Mas o que é que acontece muitas vezes que eu vejo o pessoal fazendo? O pessoal coloca uma armação que não tem essas plaquetas e a pessoa geralmente ela não tem aqui o dorso do nariz. O dorso do nariz é muito baixo, né? Aquele narizinho pequeno que não tem aqui o dorso do nariz, aí a pessoa coloca o óculos vai lá para baixo, encosta aqui na bochecha e não tem como ajustar porque esse tipo de armação não tem plaqueta. Então o óculos ele não vai ficar centralizado, ele vai ficar muito baixo. E eu vejo também muita gente colocando armações que ficam muito altas. Por exemplo, essa daqui, ela fica muito alta, ela fica acima da minha sobrancelha, não está centralizada no meu rosto. Por mais que eu bote ela lá para baixo, além de esteticamente não ficar bonito, ela ainda assim não vai ficar centralizada. Então a armação ela tem que estar no máximo, ela tem que estar um pouco abaixo da sua sobrancelha ou um pouco aqui na linha da sobrancelha, tá? O aro aqui de cima da armação, ela tem que estar no máximo aqui em cima da sobrancelha. Se ele passar a sobrancelha, já não fica centralizado. E para uma lente multifocal, isso não é bom. Porque a lente multifocal, como eu falei para vocês, ela tem essa divisão de campos, né? Ou seja, o campo de longe ele tem que estar aqui bem na linha do seu olho, o campo de intermediário ele tem que estar aqui no meio e o de perto ele tem que estar aqui embaixo. Se eu pego esses campos aqui e eu boto ou muito lá em cima ou muito lá embaixo, eu vou dificultar para o cliente enxergar com aquele óculos. Então, escolha um óculos que esteja centralizado. Se a pessoa ela não tem aqui o dorso do nariz, o ideal é que ela não escolha armações em acetato que não tem essas plaquetas aqui para a gente poder fazer o ajuste, porque essas plaquetas aqui elas são justamente feitas para pessoas que não têm aqui o dorso do nariz para poder ajustar, para poder ou descer a armação ou subir, enfim, fazer o ajuste para ficar ideal ali no rosto do cliente. Terceira dica essencial para você escolher uma armação para colocar lentes multifocais é que você não escolha uma armação com muita curvatura. Isso aí é mais para os homens, né? Porque homem geralmente é que escolhe essas armações mais curvadas. Essa daqui ela tem uma curvatura, mas eu trouxe aqui um exemplo de uma curvatura aceitável, tá? Essa curvatura aqui ainda daria certo
para colocar uma lente multifocal, mas também deixando claro para o cliente que essa curvatura vai atrapalhar um pouco na adaptação, vai atrapalhar um pouco no uso do dia a dia, mas essa armação aqui seria digamos assim, a curvatura máxima que eu indico para colocar uma lente multifocal. Essa curvatura aqui atrapalharia um pouco na adaptação e no uso, mas dá para se adaptar sim, dá para colocar uma lente multifocal sim. Agora, quando você passa dessa curvatura aqui, aí com certeza o cliente ele vai sentir na adaptação e no uso. Por quê? Porque a lente progressiva, a lente multifocal, ela não foi feita para ter essa curvatura, ou seja, ela foi feita para ser mais retinha. A minha ela tem até uma curvaturazinha aqui, tá vendo? Mas a minha ela ainda é bem mais reta. Então a lente multifocal ela foi feita para ser colocada em armações retas, porque o campo de visão que ele tá ali na frente do cliente, se eu boto ele um pouco lateralizado, eu vou dificultar, porque vai ficar meio que o grau de lado. Então o cliente ele vai sentir para achar o campo de visão ideal, para achar o foco da lente, e ele pode até não se adaptar, como eu já vi vários casos aí de pessoas que colocam armações muito curvadas, armações muito esportivas em lentes multifocais e acabam não se adaptando.